Boa tarde, trabalhadores e trabalhadores. Temos aqui uma grande satisfação de, mais uma vez, receber em nossa live SMC o doutor José Carlos, que ele é conhecido pelos amigos, que não são poucos, porque ele tem uma ação efetiva muito importante em todo o país. Então, ele tem 1 milhão de amigos e que o chamam de Cal, e é assim que ele gosta de ser chamado. E o doutor Cal também, ele é fiscal, auditor fiscal, né, em São Paulo, e ele coordena o projeto de inclusão da pessoa com deficiência ligado à questão do Ministério do Trabalho, que hoje está dentro do Ministério da Economia. Né? Vocês sabem, né, trabalhadores e trabalhadoras, que uma das primeiras ações do governo atual foi extinguir, infelizmente, o Ministério do Trabalho, que se dedicava só às questões do trabalho, do emprego. Mas a gente vai discutir isso aqui agora. Então, para vocês se localizarem, que o Dr. Cal, ele trabalha com esse projeto importantíssimo, né, de inclusão no estado de São Paulo. Tá? Eu queria, antes de que o senhor começasse a falar, fazer minha primeira pergunta, e o senhor já começa cumprimentando e respondendo. Como hoje é dia 3 de dezembro, e é um dia indicado pela ONU para que haja uma reflexão, para que haja um pensamento sobre as políticas propostas de inclusão, de promoção, né, de emprego, de renda para as pessoas com deficiência, eu gostaria que o senhor falasse como que está uma análise, né, global de qual é a condição da pessoa com deficiência no Brasil nesse momento, né? Que projetos existem, ao que ele tem acesso, como está a inclusão? É com o senhor, doutor. Bom, inicialmente, agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu considero este espaço sindical da mais alta relevância. Eu gostaria de saudar os trabalhadores, as trabalhadoras e todos aqueles que nos assistem e falar sobre este tema que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Para mim também é sempre um prazer, porque eu considero da mais alta relevância. Eu costumo afirmar sempre que a questão da inclusão da pessoa com deficiência tem como pano de fundo a questão da diversidade. Não apenas da aceitação da diversidade, mas da percepção que diversidade é uma coisa muito positiva. O mundo seria muito chato, né, se não houvesse essa rica diversidade que nós temos na sociedade, e diversidade sob os diferentes aspectos de origem, de cor de pele, de orientação sexual, de religiosidade. Tudo isso enriquece a vida de todos nós e, inclusive, também estou sinceramente convencido de que as empresas que não trouxerem para dentro dos seus quadros essa rica diversidade que existe na sociedade vão acabar por perder o bonde da história. Serão ultrapassadas por aquelas que perceberem, para atender à necessidade da população, você tem que ter o máximo possível, né, essa diversidade social representada também nos quadros da empresa. Reafirmo, isso só enriquece e torna mais interessante, né, a produção, a elaboração, né, dos bens, das mercadorias que a empresa, né, precisa produzir e vender para poder sobreviver. Mas, respondendo mais objetivamente à pergunta que você me colocou no início, como é que está a situação, eu gosto muito de ouvir as pessoas com deficiência, e faço isso não por um mero princípio, mas porque eu acho fundamental que nós coloquemos em prática aquele que é o slogan internacional do movimento organizado das pessoas com deficiência, que diz: nada sobre nós sem nós. Aliás, essa questão de ouvir é muito presente também, ou deve sempre estar muito presente, quando nós nos referimos às questões de saúde e segurança do trabalhador. Eu falo sobre saúde e segurança, porque este é um espaço também onde esta questão é muito importante.
E a minha origem profissional sempre foi, né, na área de saúde do trabalhador. E eu dizia, né, que da importância de nós, quando analisamos uma determinada situação, um posto de trabalho, quando tentamos analisar o que levou à ocorrência de um acidente de trabalho, ou mesmo ao adoecimento por questões ligadas ao trabalho, é muito importante que a gente ouça o trabalhador, ouçamos a trabalhadora, porque, por mais importante que seja o conhecimento técnico, e ele o é, né, existem questões que nós não aprendemos nos livros. São aquelas questões de quem vivencia na prática, durante toda uma vida, né, o que é esta realidade do mundo do trabalho. Mas, assim, sem muitas delongas, voltando à questão, e eu dizia da importância de ouvirmos as próprias pessoas com deficiência. E o que eu ouço quando eu pergunto a estas pessoas como está a situação, eles, assim, de um modo geral, me respondem o seguinte: ainda está muito difícil para as pessoas com deficiência, inclusive no que se refere ao acesso ao mundo do trabalho, ao mercado formal de trabalho. No entanto, a situação é muitíssimo melhor do que era há 20, 30 anos atrás. Eu faço uma leitura, portanto, otimista, ainda que pragmática, de que nós temos conseguido avançar. Ainda há muito a caminhar no que se refere a recuperar, a resgatar esses direitos que historicamente têm sido negados às pessoas com deficiência, assim como a outros grupos sociais discriminados, mas a gente tem conseguido avançar. E se fôssemos pensar mais especificamente no que se refere ao direito ao trabalho, nós temos que destacar que a principal ferramenta que nós dispomos para garantir esse direito fundamental de cidadania, que é o direito ao trabalho, para as pessoas com deficiência, é a chamada lei de cotas. Imagino que muitos já tenham ouvido falar e saibam do que se trata, mas para aqueles que não conhecem a lei de cotas, é importante dizer que, na verdade, não se trata de uma lei, né, ela é um artigo da Lei 8.213. A Lei 8.213 é muito conhecida, particularmente pelo setor de recursos humanos das empresas, pela área de saúde e segurança e pelos próprios trabalhadores. Porque a Lei 8.213 ela trata dos benefícios da Previdência Social. Então, quando nós pensamos em auxílio acidente, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, todas essas questões estão colocadas na Lei 8.213. As pessoas podem, eventualmente, não associar o número da lei com o seu conteúdo, mas sabem, esta é uma lei importante. Eu digo isto e reforço isso porque, muitas vezes, quando nós fiscalizamos as empresas, elas dizem, mas eu não conhecia a legislação. Não é verdade. E essa lei é sobejamente conhecida. E na Lei 8.213, no seu artigo 93, está colocado que todas as empresas, desde que tenham 100 ou mais empregados, são obrigadas a reservarem um percentual dos seus postos de trabalho, que varia de 2 a 5% do total de postos de trabalho, para pessoas com deficiência ou reabilitadas do INSS. A lei de cotas, portanto, é para pessoas com deficiência e para os reabilitados do INSS. Interessante saber que, do ponto de vista histórico, antes da Lei 8.213, a legislação que a antecedia já determinava a existência desta cota, só que ela era apenas para os reabilitados do INSS. Essa é uma outra conversa, mas é importante dizer Sim, que claro. as pessoas reabilitadas do INSS são pessoas também muito discriminadas. São aquelas pessoas que, tendo sofrido um acidente, seja ele ligado ao trabalho ou não, mas geralmente acidente de trabalho, elas são afastadas e, quando têm alta do tratamento médico, apresentam algum tipo de sequela que não as impede de trabalhar. Se impedisse, teriam direito à aposentadoria. Mas assim, essa sequela impede que ela exerça a função que exercia anteriormente. Portanto, é um direito seu
que o INSS ofereça uma reabilitação profissional para que ela se capacite a desempenhar uma outra função. E nesta condição, então, elas, quando voltam ao trabalho, são, de um modo geral, discriminadas, principalmente pelos empregadores, que muitas vezes não querem ter dentro da empresa um trabalhador que se acidentou no trabalho por conta das condições inseguras que a própria empresa oferece. Então, por conta dessa discriminação, já havia esta cota. E quando a Lei 8.213 foi promulgada, incluiu-se também os trabalhadores com deficiência. E, como eu dizia, é a existência desta política afirmativa que garante este direito, esta cota para as pessoas com deficiência ou reabilitadas, que tem permitido que a gente avance neste processo de inclusão no trabalho das pessoas com deficiência. Apesar da legislação a que nós estamos nos referindo ser da Previdência Social, sempre, desde o início, era de competência da auditoria fiscal do trabalho, como você comentou no início da nossa conversa, historicamente vinculada, ligada, fazendo parte do Ministério do Trabalho, que, infelizmente, foi extinto neste governo atual que nós temos. Hoje, a Auditoria Fiscal do Trabalho continua a existir e nem poderia deixar de ser diferente, porque isso é um direito dos trabalhadores e é um compromisso que o nosso país tem por ter assinado acordos internacionais em que se garante que a Auditoria Fiscal do Trabalho exista para proteger os direitos dos trabalhadores. Hoje, esta Auditoria Fiscal do Trabalho está inserida no âmbito do Ministério da Economia. E continuamos a desenvolver as nossas funções, ainda que muito enfraquecidos, sobretudo porque há muito tempo que não se tem concurso público, o número de auditores fiscais do trabalho é um número pequeno, mas sempre que eu chamo a atenção para a importância de termos novos concursos públicos, para aumentarmos o quadro de auditores fiscais, né? A gente estima, tem diferentes cálculos que são feitos, mas nós precisaríamos, no mínimo, dobrar o número atual de auditores fiscais. Sim. E eu também costumo dizer que nós não podemos, nós, da auditoria fiscal, usar isso como justificativa para não tentarmos fazer da forma mais eficiente o nosso trabalho. E temos investido nisso, né? Temos procurado, inclusive, nos apropriarmos de recursos de tecnologia, de maneira que a gente mais e mais possa fazer essas fiscalizações, né, com base nos bancos de dados que dispomos. É claro, isso não dispensa o contato direto do auditor fiscal com as empresas, mas esses recursos de informática podem aumentar a nossa eficiência. E nesse processo de fiscalização, então, a gente tem conseguido, como eu dizia, avançar. Eu não tenho dados deste ano, mas há uns 2 anos atrás nós estimávamos em cerca de 800 mil vagas, previstas pela lei de cotas. Destas, cerca da metade. Mais especificamente, se considerarmos a iniciativa privada apenas, 52% destas vagas estavam preenchidas. E também costumo sempre repetir, quando me perguntam se isto é um indicador bom ou ruim, eu digo que, a exemplo de várias outras situações na vida da gente, nós podemos olhar para a metade cheia ou para a metade vazia do copo. Sim. A metade vazia do copo nos mostraria que, depois de mais de 20 anos de fiscalização para o cumprimento da lei de cotas, a lei de cotas completará 30 anos de existência no dia 24 de julho do ano que vem. Aliás, a exemplo do que nós aqui em São Paulo temos feito nesses últimos anos, faremos uma grande festa celebrando o aniversário da lei de cotas para chamarmos a atenção da sociedade Sim. para a sua importância e mesmo para festejarmos a sua existência. Claro, é E um ano momento de comemorar, né? Pois é, e ano que vem será especial, porque são 30 anos, são 3 décadas de existência da lei de cotas. Aliás, dentre outras atividades já programadas, nós lançaremos um livro falando, né, sobre
a importância do trabalho para as pessoas com deficiência, na voz das pessoas com deficiência. Nossa, isso que é importante, né? Eles serem protagonista da sua própria história. E já vou deixar o convite aqui para que o senhor venha. Doutor, nós temos mais 2 minutos para encerrarmos aqui a nossa entrevista. Eu queria que o senhor fizesse deixasse uma mensagem aqui, né? E assim, com um resumo do que é necessário para que as pessoas com deficiência no Brasil tenham o seu espaço garantido, tenham uma vida digna, que é o que eles merecem, porque são iguais a nós, apenas com uma deficiência que não os tornam pessoas diferentes ou não merecedores de ter as mesmas oportunidades, né? Então, eu queria que o senhor falasse o que é necessário para que eles possam alcançar essa igualdade, que tanto lutamos por ela. Pois é, o tempo passa muito depressa. Mas só concluindo, eu tinha falado da metade vazia do copo, que é o fato de, depois de tantos anos, ainda termos cerca de metade das vagas para serem preenchidas, não preenchidas. No entanto, a metade cheia mostra que a presença dessas centenas de milhares de pessoas com deficiência inseridas no mercado formal de trabalho, convivendo com outros trabalhadores, convivendo nos diferentes espaços sociais, inclusive na condição de consumidoras que recebem os seus salários, mudou e mudou para melhor a realidade. Hoje já não nos surpreende encontrarmos pessoas com deficiência em ambientes os mais diversos, coisas que até não muito tempo atrás era uma exceção. O que precisamos para avançar mais? Quebrar as barreiras. A questão da acessibilidade é fundamental, seja a acessibilidade dentro das próprias empresas, a lei fala que ela tem que existir, que há que se fazer o que é chamado de adaptações razoáveis para que as pessoas possam trabalhar em condições seguras, saudáveis e confortáveis e dignas, mas também a acessibilidade extra-empresas. A questão da mobilidade urbana é um desafio muito grande para todos os governantes, particularmente dos municípios, de forma a se garantir o direito de ir e vir para as pessoas com deficiência. Se, por um lado, é fundamental e indispensável que as empresas promovam essa acessibilidade, por outro, ela de pouco adiantará se o trabalhador não tiver condições de sair da sua casa e chegar até o local de trabalho. Muito bem. A acessibilidade é uma coisa boa para todo mundo, não só para a pessoa que às vezes tem dificuldade de locomoção, mas uma pessoa idosa, uma mulher grávida, uma mulher de salto alto, né? Aqueles saltos fininhos, terá muita dificuldade em andar nessas calçadas esburacadas que a gente está acostumado a enfrentar. Mas se me perguntassem qual é a principal barreira a ser ainda superada, eu não teria dúvidas em dizer que é a barreira do preconceito. É a barreira atitudinal que faz com que as pessoas com deficiência sejam tratadas como sendo, a priori, pessoas com menos capacidade que as outras. E o que a gente tem defendido é que se encare, se perceba que os impedimentos físicos, auditivos, visuais, intelectuais ou mentais fazem parte, né, da pessoa como um todo, sendo que isso é apenas uma das suas inúmeras características, como para qualquer outra pessoa. Quem não perceber isso, a empresa, né, o setor de recursos humanos que não perceber isso, dentre outros preços que terá a pagar, será o de desperdiçar talentos e, com isso, deixar de contribuir para que as empresas, inclusive, atinjam, né, os seus objetivos. Doutor, apesar do nosso tempo, eu queria fazer uma última questão. Em relação, o senhor falou uma coisa bem interessante, ou seja, além de ter uma oferta de trabalho, ele tem que ter uma acessibilidade, ele tem que ter como sair de casa e chegar lá, né, no trabalho. Para trabalhar também, ele precisa estar qualificado. Eu queria saber se há estudos sobre projetos de qualificação de pessoas com deficiência, qual é a presença deles em relação à escolaridade normal, né, que o Brasil oferece, o básico, o fundamental. Existe uma análise, um número, um estudo sobre isso? Um indicador importante. Pode falar. Um indicador importante para analisarmos esta questão
Foi muito bom que você tivesse levantado isso, porque existem certas afirmações que, de tanto serem repetidas, acabam ganhando áreas de verdade. Mas, quando nós olhamos os dados objetivos de realidade, nós percebemos que elas não são verdadeiras. Aliás, essa coisa de fake news, né, de ficar repetindo mentiras, Sim, pode ter consequências muito negativas, como a gente já viu ocorrendo recentemente no nosso país. Mas, em relação à escolaridade, os dados do censo do IBGE nos mostram que as pessoas com deficiência têm um nível menor de escolaridade do que a população em geral. Mas isso não significa que não haja pessoas com o segundo grau completo, o nível universitário completo ou sim, incompleto, em número suficiente para preencher não uma, mas várias leis de cota. E isso por diferentes motivos, dentre outros pelo fato de que a grande maioria das pessoas com deficiência não nasceu com ela. Ela é adquirida ao longo da vida, e isso significa que muitas pessoas frequentaram, sem precisar de nenhum sim. apoio especial, as escolas, as universidades, antes de se tornarem pessoas com deficiência. Mas é importante, aproveitando o ensejo, destacar a necessidade de que o nosso sistema educacional seja inclusivo. É um direito da criança com deficiência frequentar, junto com as demais crianças e jovens, ensino regular, não serem segregadas nestas escolas ditas especiais. É fundamental que o ensino regular seja acessível. Em relação ao ensino profissionalizante, nós temos defendido que as empresas, inclusive, contratem as pessoas, se precisarem cumprir a lei de cotas, que já tem 30 anos, deveria ter sido cumprida antes, quando fiscalizadas, se elas têm urgência, contratem as pessoas e as qualifiquem já na condição de empregados da empresa, como as empresas, de um modo geral, já fazem em diferentes situações. Um último ponto que eu gostaria de destacar, para nós tem sido também uma prioridade nesse processo de fiscalização, é estimular a contratação de aprendizes com deficiência. O aprendiz não serve para o cumprimento da lei de cotas, mas nós consideramos que a aprendizagem profissional é uma forma tão privilegiada de se garantir um bom acesso das pessoas com deficiência ao mercado formal de trabalho, que nós, nas fiscalizações, podemos, quando houver interesse por parte da empresa, celebrar o que chamamos de termo de compromisso, em que a gente adia a cobrança do cumprimento do número de vagas da lei de cotas em igual número ao de aprendizes com deficiência contratados, enquanto durar a aprendizagem profissional. Portanto, as duas cotas não se confundem, mas nós, reafirmo, achamos muito importante a contratação de aprendizes com deficiência. Muito bem, doutor. Esse dia está extremamente bem marcado com a sua presença aqui em nossa live, com informações importantes, agregando aqui. E nós temos na nossa base metalúrgica um número considerável de pessoas com deficiências, e é importante eles saberem que tem pessoas como o senhor, né, lutando pela inclusão deles, para que eles possam viver como eles merecem, né, como eles têm direito, com dignidade, sendo igual, né, não sendo segregado. Mas a gente vai chegar lá, doutor. Eu tenho esperança. A gente sempre vai chegar num lugar melhor, com certeza. Obrigada, doutor, pela sua participação. Já vou desejar um feliz Natal para o senhor, porque a gente não deve se ver mais esse ano. E eu agradeço por todas as suas participações aqui na live SMC, que vieram sempre a contribuir muito conosco, com certeza. Obrigada. Eu é que agradeço. Um abraço a você, um abraço a todos e a todas que nos assistem e também um feliz ano novo para todos nós. Que venha, né, um 2021 com saúde, né? Que venha. E Obrigada. vacina para todo mundo. A vacina é fundamental. Eu quero a minha. Estou lutando por ela. Tenho direito a ela. Obrigada, Sim. doutor. Obrigada.